na última aula, eu tentei abordar as estratégias que na arte moderna, a partir do impressionismo até a vanguarda histórica, são postas em jogo para resolver essa progressivo estranhamento da obra de arte em relação ao espaço comum, né? Tantas estratégias que privilegiam a coerência da obra, tentando isolá-la da incoerência do espaço, né? Todas aquelas tentativas impressionistas de criar uma mediação ou com a moldura impressionista em branco, ou com os passepartuts em cores complementares, ou com as molduras pintadas do Seurat, etc. E a outra, a tentativa de ressignificar, digamos, o mundo como uma sucessão vienense, né, que você faz um contexto de objetos, se remete um ao outro, desde a arquitetura até o mobiliário, até os objetos decorativos, de maneira de dar um sentido, um valor estético, não apenas à obra, mas através da obra a todo o contexto onde se transita, onde se vive. A gente viu que as duas soluções são soluções que, na verdade, justamente para botar ou de uma questão puramente técnica, né, quer dizer, como se a questão fosse meramente óptica, no caso dos impressionistas, ou como se a questão fosse resolvível com uma espécie de coerência, de metafísica intelectual, né, que chega até a roupa das pessoas que moram naquela casa, enfim, e de uma certa maneira quixotesca, né, quer dizer, você nunca chega a abolir o mundo ou significar o mundo inteiro, né? Então você sempre essa luta, essa tentativa, esse contraste entre a obra e o mundo. E por outro lado tem aquela solução do Lissinsky de criar o espaço laboratório, né, em que você pode fazer experiências visuais, ópticas, e as obras funcionavam como uma espécie de protótipo, nunca lembro qual é o acento, protótipo para fazer variações, né? Um pouco como é a ideia também dos concretos, né? Que cada obra é um protótipo de variações possíveis, e a colocação no espaço que decide a variação, o que faz com que o valor, digamos, estético vira um pouco diluído, é mais na operação, no exercício, na educação contínua do olhar, né, do que propriamente num objeto, numa obra que se torna paradigmática, ou um valor absoluto, né, no sentido que nós damos à obra-prima, né. Teoricamente, dentro de uma poética concreta, não teria obra-prima, né? Teria variações contínuas de princípios que são princípios de aplicação da experiência visual. Agora, duas soluções extremas, que eu falei um pouco delas na última aula, mas queria voltar porque são fundamentais, a meu ver, Mondrian e Duchamp, né? Por que extremo? Vou começar pelo primeiro, obviamente. Essa é uma composição de 39 e 40, se não me engano, mas poderia ter escolhido qualquer outra, enfim, do período abstrato do Mondrian. O que eu já disse na aula passada, para Mondrian a obra é um absoluto, né? Não tem nada de anedótico, de contingente, né? É absoluto no sentido que ele remete apenas a princípios absolutos. O vertical e o horizontal são os princípios da experiência humana, da consciência humana, né? Remete à interioridade vertical, né? Indo à profundidade, à horizontalidade da consciência do exterior. Então, o movimento exterior-interior vira movimento horizontal-vertical. E as cores são as cores fundamentais, mais do preto e branco, né? Já vimos que nos divisionistas se usavam as cores fundamentais para que elas se fundissem na atmosfera e desse a impressão da cor com muita mais luminosidade do que se fossem fundidas na paleta. Mas para o Mondrian, para que fundir? Fundir é ilusão, né? As cores fundamentais são essas, o que está errado é o mundo,
né? Em que essas cores são dadas misturadas, portanto não são dadas puras. Assim como as diagonais são erradas, né? As diagonais são contingentes, são pontos de vista que não são absolutos. Nós vemos em diagonal porque aquilo que normalmente se reduzido realmente a sua estrutura é vertical ou horizontal, né? Portanto, aquilo que está no quadro é apenas aquilo que é absoluto, né? O que não significa que seja dado de antemão, porque a criação do absoluto, que é cada quadro específico, por isso ele foge um pouco dessa diluição dos concretos em geral, é devido a uma intuição imediata no momento de pintar. As linhas são de tamanho diferente, as proporções são de tamanho diferente, a disposição da cor tem variações contínuas, e isso não é dado por nenhuma regra prévia, né? Não existe boa forma para o Duchamp como existe para os concretos, para o Max Bill, né? Isso se dá, é sempre uma negociação entre o absoluto, a intuição imediata, né? Que apenas decide no olho, né? Só que aquilo que é decidido no olho, uma vez que se ele realmente dá certo, ele nunca é um fato anedótico, fato contingente, mas uma outra apresentação do absoluto naquele momento, né? Portanto, a obra é absolutamente independente do mundo, né? É uma intuição imediata, mas nessa intuição, nesse trabalho, digamos, de autoconsciência, se revela algo que é absolutamente substancial, não tem nada de aparência, né? É pura essência, digamos assim, e, portanto, não depende, não tem relação com o mundo. Teoricamente, o Mondrian você pode colocar onde você quiser, porque o espaço do Mondrian está tudo dentro. O fato dele pressionar a margem, né, sugerir que as bordas praticamente não existem, né, porque o quadro quase vai além da borda, né. As bordas são pressionadas, não porque elas deveriam existir, mas porque tem que ser consideradas, as bordas são contingentes, mas por isso para o quadro não interessa, né. O que interessa é essa estrutura, esse esquema que não tem dimensão estabelecida, é absoluta. Então, para o Mondrian, me parece, o quadro é um absoluto, só se sustenta em si mesmo, né, e não tem relação com o mundo, né? Só existe o quadro, digamos, né? O mundo, aquela história que contei a semana passada, quando ele ia para o campo, dava a volta à janela para olhar para a natureza, né? O mundo é apenas por viantes distraentes, né? Que existe é a essência, né? O oposto disso é o do Duchamp, onde a coisa não tem importância nenhuma, é só que conta é como ela é colocada através de uma certa série de operações do mundo. O que conta é só a alteração do contexto através da obra, né? E não conta, a obra pode ser um Urinó, pode ser um Gutois, que agora não vou lembrar nunca como é que é, escorredor, enfim, pode ser qualquer outra coisa, o que importa é a operação de colocá-los no mundo. Tanto que cada uma desses ready-mades tem uma história, uma estratégia diferente para ser colocados no mundo. Desde aqueles que estavam pendurados num cabide na entrada da galeria, então estavam nem na galeria nem fora, até o Urinó, que foi uma provocação dentro de uma exposição de arte, um salão, como eu contei a vez passada, ou em Gutois, o escorredor que estava dentro de uma vitrine científica, né, com peças de demonstração científica ou antropológica, cada um tem uma estratégia própria. Só na década de 60 começam eles a ser mostrados numa galeria, sem construídos para ser mostrado na galeria, como o caso desse exemplo que estou mostrando aqui, que não é obviamente o Urinó original, que foi destruído, mas é uma das cópias feita por Arthur Schwartz em 64. Né? Já chamei a atenção sobre o fato que o mesmo ano do Brillo Boxer do Warhol, né? Que esse na verdade é quase uma obra pop, não é mais uma obra Dada, né? Mas vou voltar sobre o assunto porque é interessante. Né? Na certa altura, todas essas operações parecem se tornam desnecessárias, né? E apenas a colocação
desse objeto dentro do cubo branco da galeria, dentro de um espaço consagrado à arte, já é suficiente para criar esse estranhamento. Mas isso comporta que o espaço de arte tenha se especializado durante esse período, né? Agora, esses são os dois extremos. Antes de passar à questão do cubo branco e do modernismo maduro, digamos, da escola de Nova York, e como ela coloca o problema, eu só queria fazer uma breve história de uma personagem que me parece muito interessante, não pelo êxito artístico, mas por ter atravessado de uma maneira significativa um pouco todas essas questões que a gente tratou, e que é o Frederick Kiesler, de quem mostrei essa imagem no final da aula passada. Esse é um personagem muito estranho, porque ele era um aluno do Joseph Hoffman. O Joseph Hoffman era o arquiteto da Associação de Netos, né? Trabalhava com Klimt, que fez aquele contrarrelevos que eu mostrei na exposição Beethoven, enfim. Depois trabalhou um pouco com Loos, Adolf Loos, outro grande arquiteto austríaco daquela época, e principalmente começou a fazer projetos de palco teatral que se chamava Teatro Sem Fim, que não tinha divisão entre palco e plateia, um pouco próximo àquelas experiências soviéticas da mesma época, Meyerhold, do Stanislavski. E em 25 ele apresentou numa exposição em Paris, uma exposição de arte decorativa, não lembro o quê, essa cidade no espaço, que era uma cidade suspensa, era mantida no escuro, uma iluminação especial, todas as sustentações eram escondidas, era feita de uma série de praticáveis com esses prolongamentos em todas as direções, com essas vigas ou ripas, né, que iam sugerindo uma evolução da cidade em todas as direções. Le Corbusier detestou, né, perguntou, aí ia fazer o que, na verdade? Ia sustentar em balões essa cidade, enfim, né, porque é justamente apenas uma cenografia, né, não tinha como realizá-la, era apenas uma ideia a ser mostrada numa situação especial. Van Desburg, que era o diretor do Destil, adorou, e convidou ele a colaborar com o Destil, ele começou a colaborar com o Destil. Van Desburg logo depois começa a fazer justamente até essa polêmica com Mondrian, porque ele começa a utilizar as diagonais, que Mondrian acha uma traição, porque entrando as diagonais, segundo Van Desburg, entrava a ideia do movimento dentro da estrutura do espaço racional construtivo. Segundo Mondrian, não, se pode a diagonal, o que entra é apenas a representação do movimento, mas o quadro não tem que ser representação, né? O quadro tem que ser a própria coisa, né? Então o que ele está fazendo está voltando a um tipo de anedotismo, a um tipo de narrativa, enfim. Agora, obviamente, Mondrian não podia gostar do Kiesler, Van Desburg sim, porque o Kiesler é toda encenação, né? Não tem nada irreal lá dentro. Agora o Kiesler começa essa carreira assim, junto ao lugar, e depois vai para os Estados Unidos. Lá começa a década de 20, meados da década de 20, e lá tem uma carreira completamente diferente. A única coisa que realmente gostou é esse curiosíssimo cinema, que se chama, construído em 29, que se chamava Cinema da Guilda do filme, que era do sindicato pessoal de cinema. Foi destruído logo depois, durou 5 ou 6 anos. Mas a ideia era fazer um cinema em que pudesse ser projetado nas paredes, no teto, e a tela pudesse ser recortada de maneira diferente. Tem outra configuração aqui. Está vendo? O objeto em si é, como sempre, sedutor, né, dele. A gente fica 29, né, a gente fica super interessado, bonito, né, tem uma cara fantascientífica. Depois desses tipos de coisas, ele se aproxima sempre mais dos surrealistas, vira muito amigo do Duchamp, e graças a Duchamp ele tem a maior encomenda antes da velhice, depois tem outra grande encomenda que eu vou falar, mas durante todo esse período, na verdade, ele vai ganhar a vida fazendo as vitrines da Saks, que era a loja de
a loja de departamento na Europa, né, essencialmente. E aqui é uma questão interessante. As vitrines da Saks foram marcantes, as vitrines deles foram importantíssimas na história da vitrine, porque quando começa a luz elétrica, no começo do século XX, você não precisa mais ter as janelas, né? Então, a janela da loja, que geralmente dava vista para dentro, passa a ser uma caixa fechada, onde você mostra a mercadoria. No começo, você vai mostrar uma acumulação de mercadoria, que nem naquelas fotos de ADG, que não sei se vocês viram, às vezes, né, que aquela coisa toda empilhada, uma em cima da outra. Depois, começa a se montar as cenografias, e começa a ser, né, ter essas imagens que a gente já da cidade, que impressionava tanto no começo do século, que a cidade, a rua virava uma espécie de teatro, né, com todos os palquinhos em que tinham essas imagens. E o primeiro, isso também é interessante, o primeiro a publicar uma revista sobre vitrines, se chamava The Show Windows, a vitrine, né, e a criar uma teoria da vitrine, e Frank Baum, que é aquele que escreveu O Mágico de Oz. A grande profissão dele é fazer vitrine. É que é curioso, O Mágico de Oz é todo um livro, depois um filme sobre ilusão, né? É um anãozinho que finge um gigante, né? É tudo uma coisa sobre a manipulação da imagem, da amplificação, né? E as vitrines depois ele vai escrever um livro sobre vitrine, o Kiesler, são curiosos porque já começa a criar pequenas histórias surreais, né? Em que tem pouquíssimos objetos, mas esses objetos são colocados numa aura, né, numa situação que os torna extremamente preciosos, né? Por exemplo, uma vitrine são 2 chapéus, né, colocados em lugares estranhos, uma cadeira, e uma divisão que evidentemente ainda se inspira de Steele, né, aquelas divisões racionalistas. Ou um outro caso aqui, que tem um homem e uma mulher de pijama, praticamente, né, embora não tenha ninguém, né, mas as roupas se comportam como uma terceira pessoa, as roupas se comportam como personagem. E esse fundo se movia, dando a impressão que ele estivesse andando, né, no lugar que ele estivesse em movimento, né. Depois dessas experiências, ele faz algumas montagens para os surrealistas, e aí ele graças a Duchamp, ele consegue ter a encomenda da galeria da Peggy Guggenheim, Art of the Century, a galeria mais importante da década de 30 e 40, e construiu essa galeria em 42, que é uma galeria muito peculiar. É composta de uma sala onde eram expostos surrealistas. A Peggy Guggenheim era casada com Max Ernst, né? Então tinha uma série de coisas surrealistas. Era uma sala em madeira, com paredes curvas, com essas cadeiras que poderiam virar também banquinhos, que eram desenhadas por eles. Ele está sentado aqui, o Kiesler. E os quadros eram montados em cima de bastões articulados, de maneira que eles parecessem suspensos no espaço, nesse fundo infinito. Para mostrar melhor, tem uma maqueta aqui, onde dá para ver muito melhor, né? Essa é a ideia. Essa, obviamente, é uma maquetinha, né? Os quadros têm que estar boiando no espaço, dá essa sensação, de novo, ilusória, né? Que eles não estão apoiados em lugar nenhum. O espaço tem que dar a impressão de ser um espaço infinito, né? Tem sempre essa ideia da tela, do esquermo, ele parece sempre estar imaginando a televisão, né? Em algum lugar. Essa era uma das salas. Depois tinha outra sala, que era uma sala de consulta, em que tem esses objetos para apoiar as peças, imagens, poder vê-las. E uma de abstratos, um Kandinsky aqui, que era baseado sobre tirantes, em que os quadros também estavam suspensos, em cima de telas, né? Na frente de telas que fechavam o espaço. Mas tinha uma sala cinética em que a iluminação mudava a cada 2 minutos, e tinha 2 peep show, buraquinhos em que um se via a boate invalisa do Duchamp, e o outro uma peça, uma obra do Breton, que se chama O Ator AB, André Breton, evidentemente. Tem uma fotografia, tem vários objetos, então você podia olhar lá dentro, e como tinha uma roda, que virando a roda, as coisas iam passando. Você vê que às vezes imagina que
a estética do cubo branco seja uma coisa ligada ao modernismo clássico, não é coisa nenhuma. Isso é a mais importante galeria moderna de Nova York, Pollock que começou a expor ali, né? E, aliás, a história é curiosa, porque Pollock expôs porque ele mandou, aqui é nível de fofoca mais interessante, ele mandou os primeiros quadros dele, que é aquele meio junguianos, com personagens mitológicos, ainda não era o Dripping que a gente conhece, e a Guggenheim achou uma porcaria, porque ele era cercado de toda aquela arte construtiva, ou mais clássica, europeia, e parece que quem insistiu que aquele era o melhor pintor daquele tempo foi Mondrian, que é muito curioso, porque se tem uma coisa completamente contrária a ele, evidentemente é Pollock, né? Mas, enfim, acho que a história vale a pena de contar, mostrar como os grandes artistas nunca são dogmáticos, né, desse ponto de vista. Agora, evidentemente, vou comentar depois, vou contar toda a história do Kiesler. Logo depois ele começa a fazer experiências, essa na verdade é uma experiência que ele vai continuar, ele era professor na Columbia University também, se chama Casa Sem Fim, que é uma espécie de casa construída que deveria ser, cada espaço deveria ser uma ampliação do gesto das pessoas. Então ele estuda os gestos, aí vai ampliando como fosse onda, né, para criar os espaços, em polêmica com o estilo internacional do funcionalismo, que é um estilo baseado sobre o caixote de vidro e aço, né. É óbvio que aqui também a relação mais retórica do que real, porque casa não tem nada a ver com gesto, né? Casa com outra estrutura de relação ao gesto. Né? O fato de fazer um certo gesto para movimentar, ou naturalmente fazer uma curva andando, não significa que a casa seja mais racional, mais confortável por causa disso. Esse aqui se chama Teatro Universal, é de 61. O outro dessas formas completamente fantásticas e cheia de curvas, absolutamente antifuncionalistas, que ele nunca conseguia construir, obviamente. Ele só construiu aquele cinema, na verdade, a galeria da Guggenheim. Mas, obviamente, nessa altura começa a ficar interessante para aqueles arquitetos que depois vão dar espaço, vão criar o pós-modernismo arquitetônico. Né? Você vê espaços tipo esse, pensar em Frangheri, por exemplo, né? Evidentemente ele começa a ser cultuado, começa a se sente já um velhinho nessa altura, né? Mas justamente por ser completamente irregular, Philip Johnson, que era o grande crítico e arquiteto daquela época em New York, que era muito eclético, o declara o maior arquiteto não construtor de nosso tempo, né? Porque ele nunca tinha conseguido construir nada. Aí, graças a isso, ele consegue a maior encomenda da sua vida, depois do Guggenheim, que é o Santuário do Livro em Jerusalém, onde estão os manuscritos do Mar Morto, né? Que é um santuário enterrado para ser protegido por qualquer tipo de acidente, inclusive nuclear, né? E que ele constrói com essa tampa, que é uma imitação do jarro em que foram encontrados os manuscritos, né? E com uma série de objetos simbólicos, um muro, né? Que tem a ver com o muro do templo. Originalmente deveria cair água, um véu de água de cima, depois eles preferiram utilizar essa solução, né, que era mais simples, mas é uma fonte, né, então esse teto é também uma fonte. Essa é a escada de acesso. Esse interior com forma de Torá, aqui está o manuscrito Mar Morto, aqui estão os documentos. Essa Torá pode descer em caso de ataque ou de alguma coisa, ela pode ser completamente enterrada, então mesmo em caso de ataque atômico não se destrói, né? E essa é a forma inteira dessa tampa de jarro, que seria a tampa do santuário. É curioso, se a gente vê todo esse percurso em sequência tão complexo, como no fundo o Kiesler sempre continua sendo um filho daquela secessão vienense, né? Que os objetos são todos simbólicos, né? Todos remetem a uma relação entre outros,
E tem um pouco essa disposição, com esse objeto no centro, depois vai multiplicando as referências, né, com uma espécie de crescimento orgânico, tem a ver um pouco com essa tradição do simbolismo. Ele continua, desde o começo até o fim, passando por construtivismo, surrealismo, sendo um simbolista, né. Isso aqui tem muito a ver com os contrarrelevos do Hoffmann que a gente viu na semana passada, né. Ele continua aluno do Hoffmann, embora esse trabalho são trabalhos poderosos, né, que tem uma substância, um peso importante. Eu quis mostrar Hoffmann, embora, na verdade, é uma demonstração de um outro caminho que não se concretizou, embora tenha passado, enfim, era a galeria do Guggenheim, né, o Hoffmann, desculpa, não, Kiesler, né, é a galeria do Guggenheim que ele fez, né, mas, de alguma maneira, ele representa o outro lado em relação ao projeto construtivo. Agora, o espaço da arte moderna não foi nem de um lado nem do outro, foi para aquilo que foi chamado, sobre o que tanto se discutiu, chamado cubo branco, né? Espaço absolutamente neutro, o mais possível uniforme, com a melhor interferência possível, mais próximo talvez do sonho que tinha Signac no final do século XIX, quando dizia esse espaço sem flores, sem papel, sem chapéu de senhora, sem nada, né? Absolutamente para não incomodar os quadros, do que essas tentativas de significar o espaço típicas desse período do modernismo clássico. A questão, parece que estamos voltando a Picasso, mas na verdade estamos indo em frente, que a questão da borda, em sentido mais forte, um pouco essa questão que a gente está discutindo nesses 3 dias, talvez o primeiro que a tenha colocado um sentido mais forte foi Greenberg, né, quando criou uma teoria para a nova pintura americana, que nós chamamos agora expressionismo abstrato, uma teoria passada sobre a ideia que a pintura moderna renunciaria a qualquer espaço ilusionístico e aceitaria, digamos, a evidência do fato que é apenas uma superfície bidimensional sólida, sem nenhuma profundidade. Então, por um lado, ela seria anti-ilusionista. Por outro lado, pelo fato de ser apenas bidimensional e da margem pintórica ser apenas bidimensional e não imitar nenhuma tridimensionalidade, é uma imagem que não tem nada a ver com aquilo que nós vemos normalmente, né? Quer dizer, não tem nada a ver com a experiência que nós temos do mundo, a experiência que nós temos do mundo é tridimensional, né? Então a imagem ainda mais alheia ao mundo de quanto era a imagem ilusionística renascentista, né? Porque a imagem ilusionista renascentista pelo menos imitava o mundo, né? Não era o mundo, mas fingia que era, né? Agora essa imagem não finge mais que o mundo. E isso significa que, de fato, ela é completamente estranha à experiência do mundo tridimensional. Então, quando nós olhamos num quadro dentro de uma sala, nós passamos de uma experiência tridimensional a uma experiência bidimensional, fazemos um salto conceitual, passando do quadro para fora, né? Temos que mudar os nossos parâmetros, né, de alguma maneira. E aí o problema, diz Greenberg, é justamente o problema das bordas, quer dizer, onde é que nós fazemos o salto? Se não for bem tratado, esse salto pode incomodar. E ele observava que a arte moderna tinha utilizado, a arte da vanguarda histórica, enfim, a arte do começo do século, tinha utilizado 2 soluções para esse problema. Uma era a solução do cubismo analítico, que é aquilo de fugir às bordas. Os quadros do Picasso, o acordeonista de 1911, geralmente eles perdem consistência na medida que vão para as bordas, são mais densos no meio, né? Como se o quadro se retraísse para evitar a questão das bordas, é como se fosse um fluxo, né? Quer dizer, você daqui para cá vira uma coisa indeterminada, né? Que permite evitar de colocar problema.